só para chamar a atenção para essa notícia, mas eu quero agora ouvir o Miguel sobre movimentações políticas. Toda semana ele comenta aqui para a gente as principais movimentações políticas da semana, né? E quero que ele nos traga, então, destaques das movimentações. Miguel. Estamos esperando a nossa vinheta, né, Thalita? Bom, a gente viu que... a gente viu que tem duas situações, né, nessa conjuntura política, e como a gente sempre tem falado, elas têm que se definir até dezembro, né? Por um lado, quem está no alto das pesquisas tem táticas diferentes. A gente viu que o Bolsonaro precisa ter um fato novo, e ele não vai conseguir resolver a questão partidária dele enquanto não ajustar essas coisas, mas, de novo, citando o Miro, está muito bem encaminhada a ida de Bolsonaro para o PP, ele vai ter que recuar, ele sabe que com essa situação econômica ele precisa ter um partido com estrutura para fazer a campanha nacional. Então, nesse momento, ele ir para um dos partidos nanicos que ele negociava antes é um problema, né? Por mais que a família domine, escolha candidatos, etc., mas o fundo eleitoral faz toda a diferença nesse momento. E o ex-presidente Lula, ele joga sem a bola, né? Então ele faz como você chamou a atenção, em determinados momentos ele se posiciona, como nessa questão do auxílio emergencial, e o Lula deve ser mais propositivo nos temas da economia, acredito eu, a partir de março do ano que vem, já jogando mais com a bola e sendo propositivo. Sobra então a terceira via, que tem aquele comportamento do náufrago que não sabe nadar, né? Eles estão à espera de um milagre ou de que alguma coisa ali de aprender a nadar em segundos, né? O PSDB continua no seu processo de prévias. A gente teve uma situação ridícula essa semana das prévias transmitidas pela Rede Globo, assim, mais desanimado que bingo de terceira idade, né? E que esse processo de prévias no PSDB tem servido para rachar ainda mais o partido. O próprio presidente do PSDB paulista disse essa semana que se o PSDB tiver candidato próprio sair por essa autoproclamada terceira via, há possibilidade de março, quando abre a janela para as trocas de partidos, de deputados PSDBistas aliados ao bolsonarista deixarem o partido. Então o PSDB está em cisão interna, em brigas, assim, dificilmente ele sairá fortalecido, seja quem for o candidato, né? E como a gente já mencionava em outros momentos, o fato novo pode ser a escolha do candidato, mas depois disso ele terá que gerar fatos novos para correr atrás. Estão todos aí a pelo menos 20% de distância, né, dos dois primeiros colocados. Então, o PSDB está numa crise assim, sem saída. E a novidade é que o ex-juiz Sérgio Moro parece estar mesmo decidido a concorrer pelo Podemos, está preparando o lançamento de um livro e uma turnê pelo Brasil para medir essa popularidade, e não podia ser em pior momento, né? Nós vimos essa semana a demissão de um procurador da Lava Jato, nós ouvimos aqui a Tânia falando, né, do coletivo dos juristas pela democracia, de que eles vão em busca de punir também os outros 10 procuradores da Lava Jato que estavam envolvidos nisso. Ainda que a proposta de maior controle do Ministério Público tenha sido derrotada na Câmara, ainda é possível que o texto original volte à votação, né? E, além disso, nós vimos também as denúncias de que o Deltan Dallagnol teria manipulado uma delação do ex-executivo da Petrobras para indicar o PT. Então, justamente no pior momento da Lava Jato, assim, né, ele se coloca, ou tem ensaiado de se colocar como candidato. O grande problema do Eduardo Leite, do João Dória e do Sérgio Moro, e isso apareceu no debate das prévias do PSDB, é o seguinte: o problema para eles se colocarem como terceira via é que eles são idênticos à primeira via bolsonarista. Então, Moro também, por mais que ele se coloque como anti-Lula, né, ele precisa convencer o eleitorado de direita, ou o eleitorado de centro, ou aquele eleitorado que considera o governo Bolsonaro regular, que é, no fundo, quem está na disputa nessas eleições, enfim, de que eles são diferentes, né? E eles têm muita dificuldade, aquela história, né? Se você pode ter o original, por que você vai votar ou vai comprar a cópia? Então, esse é o dilema que está posto. E, por último, nessa da terceira via, que a gente tem acompanhado, né, quase um setorista disso, o senador Rodrigo Pacheco praticamente oficializou a sua ida para o PSD,
e a sua candidatura à presidência num jantar, que me surpreendeu um pouco, com o governador do DF, Ibanez Rocha, né, que não é do PSD, mas que pode sinalizar aí um arco um pouquinho maior de alianças. Mas, de novo, é uma candidatura para dar fôlego ao PSD negociar, seja quem ganhe em novembro do ano que vem. Eu adorei as prévias do PSDB ser tão animadas quanto um bingo da terceira idade. Foi ótimo.